Boa noite, meus amigos, boa noite, irmãos. Os meus pensamentos são sempre puros, na dignidade que os céus me convidam. É o nosso mantra de hoje, do livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. No livro dos Espíritos, ainda sobre o gozo dos bens terrenos, a pergunta 714. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? É a pergunta que complementa. De ambas. E aí Kardec faz uma nota. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. No livro O Céu e o Inferno, nós estamos vendo as mensagens dos espíritos sofredores, e a de hoje foi transmitida. Eu acho que é a morte. Arrependimento de um dissoluto. Aí fala Bordeaux, 19 de abril de 1862. Mas a mensagem no dia 30 de julho. Sou presentemente menos desgraçados, pois não sinto mais a cadeia que me prendia ao meu corpo. Enfim, estou livre, mas não realizei a expiação. Devo reparar o tempo perdido se não quiser ver prolongar meus sofrimentos. Deus, assim o espero, verá meu arrependimento sincero e me concederá seu perdão. Orem ainda por mim, eu lhes suplico. Homens, meus irmãos, vivi só para mim. Hoje expio isso e sofro. Que Deus lhes conceda a graça de evitar os espinhos em que me dilacero. Caminhem pela estrada larga do Senhor e orem por mim, pois abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Aquele que sacrifica aos instintos brutais a inteligência e os bons sentimentos que Deus pôs nele, assemelha-se ao animal que ele muitas vezes maltrata. O homem deve servir-se com sobriedade dos bens que é depositário. Deve habituar-se a viver apenas em vista da eternidade que o aguarda e, por consequência, desprender-se dos gozos materiais. Sua alimentação não deve ter outro objetivo senão sua vitalidade. Seu luxo deve se subordinar às necessidades estritas de sua posição. Seus gostos, mesmo suas inclinações naturais, devem ser regidas pela mais forte razão, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são um laço estreito que penetra nas carnes. Não o apertem. Então, vivam, mas não sejam estróinas. Não sabem o que isso custa quando se retorna à pátria. As paixões terrestres os despojam antes de os deixarem e chegam ao Senhor nus
inteiramente nus. Cubram-se de boas obras, elas os ajudarão a transpor o espaço que os separa da eternidade. Manto brilhante, elas ocultarão suas torpezas humanas. Envolvam-se em caridade e amor, vestes divinas que nada retira. Aí o guia do médium segue com uma instrução. Este espírito está no bom caminho, visto que ao arrependimento acrescenta conselhos para alertar contra os perigos da estrada que ele seguiu. Reconhecer seus erros já é um mérito e um passo dado rumo ao bem. É por isso que sua situação, sem ser bem-aventurada, não é mais a de um espírito sofredor. Ele se arrepende. Resta-lhe a reparação que cumprirá numa outra existência de provas. Mas antes de isso ocorrer, saibam qual é a situação desses homens de vida puramente sensual, que não deram a seu espírito outra atividade senão a de inventar incessantemente novos gozos. A influência da matéria segue-os além túmulo, e a morte não põe um fim a seus apetites, que a sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão meios de satisfazer. Não tendo jamais procurado o alimento espiritual, sua alma vagueia no vazio, sem objetivo, sem esperança, presa da ansiedade do homem que não tem diante de si senão a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo traz naturalmente a nulidade do trabalho do espírito após a morte. Não podendo mais satisfazer o corpo, não lhe resta nada para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal cujo fim não prevêem, e ao qual prefeririam o nada, mas o nada não existe. Eles puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. Portanto, é preciso que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pela lassidão, decidam lançar um olhar para Deus. E terminamos com 2 trovinhas do livro Trovadores do Além. Agora não mais me iludo de que na terra ensombrada quem não tem nada tem tudo, quem tem tudo não tem nada. É de Antônio Salles. E de Gomes Leite: bênçãos de Deus, para vê-las basta olhar por onde fores, o céu repleto de estrelas, a terra cheia de flores.